Seja bem-vindo ao mundo marcial. Imagine um sistema de combate que não depende de técnicas decoradas, que usa a ciência do corpo humano, a psicologia do combate e o instinto puro para te transformar em uma verdadeira máquina de reação. Esse não é um estilo comum. Esse é o ROS, o sistema nativo russo de autodefesa, criado por um mestre lendário com experiência no boxe, no judô e no brutal sambo soviético, Alexander Retuinsky. Hoje, você vai descobrir a história completa, os segredos por trás das técnicas e por que esse sistema foi considerado uma revolução silenciosa dentro das artes marciais russas. Prepare-se, porque você está prestes a conhecer uma metodologia que pode mudar a forma como você entende o combate. Vamos juntos nessa jornada pelo ROS, o contexto da Guerra Fria e o nascimento da elite marcial soviética. Para entender a criação do ROS, é essencial mergulhar no contexto histórico da União Soviética, especialmente nas décadas de 1960 a 1980. Durante a Guerra Fria, o governo soviético investiu pesadamente no desenvolvimento de sistemas marciais para formar soldados de elite, agentes da KGB e atletas de alto nível. Surgiram então estilos altamente técnicos e científicos como o sambo, o combate sambo e posteriormente o sistema, todos voltados à eficiência, adaptabilidade e brutalidade no combate. Nesse ambiente de exigência extrema e competição ideológica com o Ocidente, Alexander Retuinsky cresceu e se destacou. Ele não era apenas mais um atleta. Era um estudioso do corpo humano, do movimento e da ciência do combate. A formação de um lutador completo. Alexander Retuinsky construiu uma carreira sólida como lutador. Campeão de boxe da URSS, mostrando sua habilidade com mãos rápidas e precisas. Campeão de combate sambo, modalidade que mistura golpes de impacto e finalizações, usada para treinar militares soviéticos. Mestre dos esportes em sambo e judô, uma honra concedida apenas aos atletas de elite na União Soviética. Mas além da prática física, Retuinsky mergulhou nos estudos da biomecânica, psicologia de combate, neurociência do movimento e didática esportiva, áreas que mais tarde se tornariam a espinha dorsal do ROS. A parceria com Alexei Kadochenikov. Durante anos, Retuinsky trabalhou lado a lado com o renomado Alexei Kadochenikov, desenvolvendo o chamado Sistema Kadochenikov, uma abordagem extremamente técnica baseada em física aplicada, vetores de força, alavancas e movimentos não lineares. Juntos, eles refinaram princípios que desafiavam o pensamento tradicional sobre combate. Porém, com o tempo, diferenças filosóficas e metodológicas surgiram entre os dois. Kadochenikov mantinha uma estrutura mais fechada e linear de ensino. Retuinsky, por outro lado, desejava criar algo mais aberto, adaptável, centrado no indivíduo e não no estilo. O rompimento e a criação do ROS. Em 1991, no mesmo ano em que a União Soviética chegava ao fim, Alexander Retuinsky rompeu oficialmente com Kadochenikov e decidiu fundar seu próprio sistema. Não era apenas uma técnica, era uma filosofia de aprendizado e performance. Assim nasceu o ROS, traduzido como Sistema Nativo Russo de Autodefesa. A sigla ROS carrega um duplo significado, não apenas representa a defesa pessoal russa, mas também evoca a palavra Rassia, a mãe Rússia. Retuinsky queria um sistema profundamente enraizado no espírito nacional, mas com potencial global. O ROS foi patenteado junto à empresa estatal Infor Patient, o que é incomum para artes marciais, refletindo seu caráter inovador e científico. Mais do que um estilo, o ROS é um método educacional de combate. As bases do sistema ROS. O que diferencia o ROS é sua estrutura neuromotora e cognitiva. Ele não ensina sequências fixas ou técnicas rígidas. Em vez disso, treina o praticante a identificar padrões de movimento, reagir em tempo real com base em estímulos sensoriais, utilizar o próprio corpo de forma inteligente e eficiente, e aplicar seus conhecimentos dentro da sua própria arte marcial ou realidade de combate. Isso torna o ROS extremamente útil não apenas para civis e atletas, mas também para militares, agentes de segurança, praticantes de MMA, policiais e instrutores de defesa pessoal. A internacionalização do sistema. A projeção internacional do ROS foi impulsionada por Scott Sonnen, campeão e treinador da equipe americana de sambo.
Ele reconheceu o potencial revolucionário do sistema e passou a promovê-lo nos Estados Unidos e Europa. A edição especial de 1999 da World of Martial Arts Magazine, intitulada Russian Martial Arts, foi um marco histórico para o Ross. Pela primeira vez, o Ocidente conheceu um sistema russo que não era só técnica, mas ciência aplicada ao combate. Scott Sonnon também passou a usar os conceitos do Ross em programas de condicionamento físico-funcional, treinamento tático e performance atlética, expandindo ainda mais a aplicação do sistema. Reconhecimento nacional. Em 2007, Alexander Retuinsky recebeu o título de uma das 100 pessoas mais influentes da Rússia. Uma conquista que refletia não apenas seu impacto nas artes marciais, mas sua influência cultural e educacional. Muito mais que um estilo, uma revolução no combate. O Ross não é um conjunto de técnicas. É um sistema aberto de aprendizado, adaptação e autodefesa, criado por um dos maiores pensadores do combate da era moderna. É uma arte marcial para quem busca eficiência, liberdade de movimento, inteligência marcial e domínio sobre o próprio corpo. Alexander Retuinsky transformou décadas de experiência, ciência e tradição russa em um sistema capaz de se moldar a qualquer contexto, do tatame ao campo de batalha. O Ross não é um estilo tradicional com katas ou técnicas pré-definidas. É uma metodologia baseada em princípios científicos, voltada ao aprendizado motor, reação adaptativa e performance em combate. Ele pode ser incorporado a qualquer arte marcial, funcionando como um sistema operacional que otimiza o corpo e a mente do praticante. Movimento intuitivo e não padronizado. Não há técnicas decoradas. O praticante aprende a ler o ambiente, o adversário e o próprio corpo para gerar uma resposta adequada no momento. Isso se baseia na liberdade neural. O cérebro reage com naturalidade, sem depender de movimentos decorados. Exemplo, ao ser agarrado, o praticante não busca um golpe específico, mas uma resposta biomecânica inteligente que leve à libertação ou neutralização do oponente com o mínimo de esforço. Biomecânica aplicada. As técnicas são construídas sobre leis da física, vetores, alavancas, torque, equilíbrio, centro de massa e momento angular. O praticante aprende a usar a estrutura do corpo humano contra ele mesmo. Pequenos ajustes de ângulo e peso podem causar colapsos musculares, desequilíbrios e perda de controle no oponente. Destaque: ao invés de enfrentar a força com força, o Ross absorve, redireciona e distorce a estrutura do adversário. Movimento espiral e vetorial. O corpo se move em padrões circulares, helicoidais e vetoriais. Isso cria fluidez, multiplica força sem gerar tensão, e permite gerar poder de ataque mesmo em curtas distâncias. A espiral controla o próprio eixo de equilíbrio, enquanto o vetor interrompe o movimento do adversário. Aplicação: uma queda ou torção no Ross pode ser executada com um simples giro de punho ou inclinação de quadril, porque a energia percorre o corpo em linha fluida, não em força bruta. Economia de movimento e energia. O sistema valoriza o mínimo necessário para o máximo resultado. Não se desperdiça energia com gestos exagerados. Isso permite que o praticante se mantenha relaxado, rápido, responsivo e resistente à fadiga. Importância: em situações reais, rua, combate tático, essa economia permite que o lutador mantenha calma e tome decisões com clareza. Modularidade e adaptação. O Ross é compatível com qualquer outra arte marcial, boxe, judô, karatê, jiu-jitsu entre outras. Ele funciona como um sistema de leitura e resposta do corpo. Ao invés de anular o que o lutador já sabe, o Ross otimiza e refina. Exemplo prático: um boxeador pode usar o Ross para melhorar seu trabalho de pés, timing e esquivas instintivas. Um judoca pode usar o Ross para entrar com quedas com menos resistência e mais fluidez. Treinamento de reações neurosensoriais. Um dos aspectos mais sofisticados do Ross é o treinamento para a resposta sensorial imediata. O praticante é exposto a estímulos táteis, auditivos e visuais para desenvolver respostas automáticas e eficientes. O objetivo é eliminar o tempo de hesitação entre o estímulo e a resposta. Aplicação: um ataque surpresa não precisa ser reconhecido para ser bloqueado, o corpo responde instintivamente com base em padrões neuromotores treinados. Técnicas de controle e finalização com leveza.
Em vez de força bruta, as finalizações são baseadas em desequilíbrios estruturais, pressões direcionadas e manipulação articular suave. A sensação é de derretimento do oponente, não de confronto direto. Psicologia de combate e regulação emocional. O ROS também inclui elementos de psicologia aplicada, ensinando o praticante a controlar o medo e a adrenalina, tomar decisões rápidas sob pressão, manter a consciência situacional em ambientes caóticos. Resultado: um praticante de ROS aprende a lutar calmo, pensar rápido e agir sem hesitação. O ROS não é só mais uma arte marcial. Ele é um sistema de pensamento, uma ciência aplicada ao combate, e uma ferramenta poderosa para quem busca não apenas lutar, mas vencer com inteligência, precisão e controle absoluto. Alexander Retuinsky criou algo que transcende o ringue ou o tatame, ele criou um código de movimento, de adaptação e de domínio pessoal. Se você curtiu esse mergulho profundo no sistema nativo russo de autodefesa, deixa o like, compartilha com seus parceiros de treino, e comenta aqui embaixo. Você já conhecia o ROS? Teria coragem de treiná-lo? Nos vemos no próximo episódio.